Isso aconteceu há tanto tempo que muitos detalhes estão um pouco confusos. Não é como se tivesse acontecido ontem. Vou fazer o meu melhor para preencher os detalhes menores que eu não lembro totalmente. Lembro-me bem das coisas principais. Foi no último dia de aula da 4ª série, que era o último ano da escola primária. Na nossa escola, os alunos da 4ª série eram pegos pelos pais, enquanto os da 5ª série podiam voltar para casa sozinhos. Minha mãe sempre me pegava no último dia de aula. Meu amigo Denis e eu tínhamos um plano de brincar para comemorar o fim das aulas. Embora Denis não estivesse na minha turma naquele ano, éramos amigos desde o jardim de infância. Depois que a escola acabou, nos alinhamos em fila única e caminhamos até a porta de saída, onde esperávamos do lado de fora. Enquanto eu esperava pelo pai de Denis, ouvi alguém chamar meu nome: Tommy, Tommy. Olhei e vi um homem acenando para mim. Ele se apresentou como o tio de Denis e disse que estava ali para me buscar. Fui até a senhorita Azul, nossa professora, e disse a ela que o tio de Denis iria me pegar. Apontei para ele, e ele acenou para a senhorita Azul. Ela me dispensou, e eu fui com o homem. Ele parecia nervoso e falava muito rápido, quase gaguejando. Ele explicou que o pai de Denis estava trabalhando até mais tarde do que o esperado e que ele estava me levando para casa. Quando chegamos ao carro, um Atibac vermelho escuro, percebi que Denis não estava lá. Perguntei sobre ele, e o homem disse que Denis já estava na casa dele. Fiquei desconfiado, mas, sendo tímido, não questionei mais. Durante a viagem, o homem continuou conversando comigo sobre a escola e esportes. Após cerca de 10 minutos, ele estacionou em frente a uma casa que eu não conhecia. A casa estava escura, com todas as cortinas fechadas. Quando entrei, ele trancou a porta atrás de nós. Perguntei novamente sobre Denis, e o homem disse que ele estava no porão jogando videogame. Ele entrou em uma sala e desceu as escadas, momento em que comecei a entrar em pânico. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Fui até a cozinha, encontrei um telefone na parede e liguei para o 911. Disse em um sussurro que precisava de ajuda e que havia sido sequestrado. Escondi o telefone e voltei para onde o homem me deixou. Quando ele voltou, chamou meu nome, mas eu não respondi. Ele veio até mim, e percebi que seu comportamento amigável havia mudado. Ele me agarrou pelo pulso e começou a me puxar em direção ao porão. Eu gritei e chorei, mas ele gritou de volta, dizendo que me soltaria se eu me comportasse. Desci as escadas, e ele trancou a porta atrás de mim. O porão estava vazio e mal iluminado. Enquanto estava lá embaixo, ouvi a campainha tocar e batidas na porta. A polícia estava lá. Depois de um tempo, ouvi um barulho alto e várias vozes. Gritei por ajuda, e um policial abriu a porta e me tirou de lá. Do lado de fora, havia vários carros de polícia. Contei tudo para os policiais enquanto esperávamos meus pais chegarem. O homem foi levado algemado, e essa foi a última vez que o vi. Depois do incidente, fui a sessões de aconselhamento com minha mãe por meses. Meus pais ficaram furiosos com a senhorita Azul por não ter verificado se eu realmente conhecia a pessoa que veio me buscar. Se eu não tivesse ligado para a polícia antes de ser jogado no porão, provavelmente não estaria vivo hoje. Isso aconteceu há cerca de 17 anos, e não sei se aquele homem ainda está na prisão. Era o primeiro ano do ensino médio e era o último dia de aula. Muitas pessoas faltaram à escola ou saíram logo após o almoço. Meus amigos e eu fazíamos parte do grupo que saiu depois do almoço. Era um dia escuro e tempestuoso. Inicialmente, muitos colegas planejavam ir à praia, mas o mau tempo cancelou esses planos. Então,
nosso pequeno grupo decidiu fazer algo diferente. Na nossa cidade, havia uma escola primária abandonada há cerca de 10 anos, que seria demolida até o final do ano. Querendo fazer algo divertido, decidimos explorar o prédio. Não havia câmeras de segurança na escola, e em um dia chuvoso, ninguém estaria por perto monitorando o lugar. Saímos da escola após o almoço. Nosso amigo Ed, que já tinha carteira de motorista, nos levou até a escola abandonada. O prédio ficava em um bairro tranquilo, não em uma estrada principal, e havia um estacionamento nos fundos cercado por arbustos e árvores, o que nos permitiu estacionar sem ser vistos. A escola não estava trancada, mas Ed tinha um taco de beisebol no porta-malas, que ele usou para quebrar uma das janelas. Eu estava nervoso, com medo de que o barulho alertasse alguém, mas sob a chuva torrencial, parecia improvável. Assistimos e rimos nervosamente enquanto Ed quebrava a janela. Ele limpou os pedaços de vidro com o taco e nos chamou para entrar. Pensávamos que, como a escola seria demolida de qualquer maneira, uma janela quebrada não faria diferença. A janela nos levou a uma sala de aula, ainda com mesas e algumas decorações. Parecia uma sala de 4ª ou 5ª série. Estar ali era surreal, como se o tempo tivesse parado. O prédio não tinha eletricidade, mas previmos isso e usamos as lanternas dos nossos celulares para nos guiar. Embora fosse um dia escuro, alguma luz natural ainda entrava pelas janelas. Começamos a explorar os corredores, indo de sala em sala, todas cheias de móveis antigos e poeira. Em uma sala de aula, ouvimos um som ecoando pelo corredor, o que nos deixou em silêncio. Após um relâmpago, concluímos que provavelmente não era nada e continuamos a explorar. Quando nos aproximamos de um corredor, virei para olhar para trás e vi algo se movendo na porta de uma sala de aula. Pedi aos meus amigos para olharem também, e quando iluminamos a porta com nossas lanternas, o que quer que fosse se retraiu para dentro da sala. Ficamos assustados e corremos para um cruzamento de corredores, onde paramos para recuperar o fôlego. Parecia que estávamos na ala do jardim de infância agora. Então, ouvimos outro som ecoando pelo corredor, o que nos fez pensar que não estávamos sozinhos. Quem poderia estar ali era a questão, já que o lugar estava trancado e todas as luzes desligadas. O som nos assustou, e corremos para a primeira sala de aula que encontramos, fechando a porta atrás de nós. Era uma sala de jardim de infância. Estávamos preocupados que poderíamos ter problemas, então esperamos em silêncio, com as lanternas desligadas. A chuva ainda caía forte, com trovões e relâmpagos frequentes. De repente, a porta da sala de aula se abriu, rangendo de forma assustadora. Não vimos ninguém na porta, e o corredor estava quase escuro. Tentamos ficar quietos, mas lentamente algo apareceu na porta. Tinha a forma de uma cabeça. Quando houve outro relâmpago, vimos claramente, era a cabeça de alguém olhando diretamente para nós. Comecei a pedir desculpas, dizendo que estávamos de saída, mas a pessoa na porta não se moveu, apenas ficou parada e imóvel, quase sem vida. Ed perguntou se a pessoa trabalhava ali, mas não houve resposta. Ele me entregou o taco e começou a destrancar uma das janelas, abrindo-a o suficiente para rastejarmos para fora. Ed saiu primeiro, seguido pelos meus outros 2 amigos. Eu fui o último e olhei para trás uma última vez, vendo a cabeça ainda na porta. Rastejei o mais rápido que pude, temendo que a pessoa viesse atrás de mim. Saí correndo para me juntar aos meus amigos, que já estavam voltando apressados para o carro de Ed. Saímos de lá rapidamente e nunca olhamos para trás. O prédio foi demolido no final daquele ano e transformado em um parque. Nunca tivemos problemas por invadir o lugar. Até hoje, não sabemos se era algum tipo de trabalhador ou apenas uma pessoa aleatória. De qualquer forma, foi um comportamento extremamente assustador.
Quando eu era calouro na faculdade, fiz uma aula de química que achei muito difícil. As mesas eram organizadas em grupos de 4, e eu me sentava no lado esquerdo, quase no final. Ao meu lado estava um cara chamado Zack, que parecia bastante estranho, lembrando o moderador do Reddit. Ele tinha cerca de 1,73 metros, era um pouco acima do peso e tinha uma barba feia e irregular, mas era bom em química e, aparentemente, na escola em geral. Começamos a conversar amigavelmente quando ele percebeu que eu estava com dificuldades na aula, e eu pedi ajuda a ele. Zack começou a se oferecer para fazer minha lição de casa e até me deixou copiar suas respostas nas provas. Nunca senti que ele estivesse flertando, provavelmente porque ele era muito esquisito para isso. Eventualmente, ele pediu meu número para me enviar coisas relacionadas aos deveres, e eu dei, já que ele estava me ajudando muito e não parecia uma ameaça. Ele era um pouco recluso. No último dia de aulas, Zack fez algo inesperado, perguntou se eu queria sair com ele depois da aula. Eu não tinha nenhuma atração física por Zack e nossas personalidades eram completamente opostas, mas ele me ajudou muito durante o semestre, então tive que recusar educadamente. Menti, dizendo que iria para Miami nas próximas semanas e não estaria por perto. Ele imediatamente perguntou quando eu voltaria. Achei que 2 semanas seria tempo suficiente para ele perder o interesse, então disse que talvez estivesse por perto depois disso. Ele respondeu com um olhar muito sério e um aceno de cabeça. Depois da aula, saí direto para o meu carro e fui para casa. Eu era um estudante que ia e voltava todos os dias, então, após o último dia de aula, isso foi tudo. Era uma quinta-feira, e naquela noite meus amigos, que também estudavam na mesma escola, queriam sair. Fomos para a cidade, e em algum momento recebi uma mensagem de Zack perguntando quando eu iria para Miami. Contei aos meus amigos sobre Zack enquanto estávamos bêbados, explicando como ele me ajudou a conseguir um A, mas agora queria um encontro. Meus amigos brincaram que eu deveria ir ao encontro para ser legal. Brinquei de volta, dizendo sarcasticamente que sim, claro. Planejei responder mais tarde, mas estava bêbado e esqueci. No dia seguinte, acordei com 2 mensagens de Zack, uma com pontos de interrogação e outra dizendo que eu iria ignorá-lo agora que não precisava mais dele. Respondi pedindo desculpas, dizendo que estava fazendo as malas e iria para Miami naquele dia. Ele respondeu quase instantaneamente dizendo ok. Obviamente, não havia viagem para Miami, mas ele nunca soube disso. Mais tarde naquela noite, minhas amigas e eu saímos novamente, e recebi uma mensagem assustadora de Zack dizendo que pensou que eu tinha dito que estava indo para Miami naquela noite. Quase derrubei minha bebida ao ver isso. Mostrei às minhas amigas, que ficaram tão assustadas quanto eu. Respondi perguntando o que ele queria dizer, e ele respondeu nada. Esqueça, eu simplesmente não gosto de mentirosos. Eu estava realmente com medo de estar sendo perseguida. Olhei em volta do bar, mas não o vi, pelo menos que eu soubesse. Não sabia como responder, então decidi nunca mais responder. Mais tarde naquela noite, depois que cheguei em casa, houve batidas na porta. Devia ser 1 da manhã. Perguntei quem era, e era Zack do outro lado. Ele disse, sou eu. Queria gritar, eu estava sozinho em casa. Gritei através da porta para ele sair, ou meu pai iria sair e chutá-lo. Isso pareceu funcionar, pois ele não bateu novamente. Mandei uma mensagem para todos que conhecia sobre a situação, minha família e amigos, e todos sugeriram ligar para a polícia. Disse que iria até a delegacia no dia seguinte. No dia seguinte, fui à delegacia e expliquei a situação. Um dos funcionários disse que entrariam em contato com Zack. Nunca recebi retorno da polícia sobre isso, e Zack não respondeu às ligações nem às mensagens. Ele desapareceu completamente. Nunca mais ouvi falar dele, e felizmente,
Nunca o vi no campus novamente. Mas essa experiência me ensinou como é lidar com um perseguidor de verdade.